Você já sentiu vontade de mudar? De mudar para melhor. Sei lá, tá cansado do mesmo? De ser alguém mais calmo, mais consciente, mais em paz. Tem alguma coisa dentro, assim, que pode ser diferente, para melhor. Você sabe, né, que a verdadeira transformação começa por dentro. Hoje eu quero trazer de novo um tema muito importante. Como redescobrir a nossa essência, no chamado silencioso da nossa alma para o verdadeiro despertar da nossa reforma interior. Um assunto indiscutivelmente urgente nos dias de hoje, principalmente por esse momento que a gente está passando, que é o momento de transição planetária. Reforma íntima não é mudar o que somos, é olhar para dentro e reconhecer as nossas sombras, os nossos medos, os nossos vícios emocionais. É compreender que a nossa evolução espiritual não acontece nas grandes palavras, mas nos pequenos gestos, na nossa paciência, no perdão, na humildade. Allan Kardec estabelece as bases. No Livro dos Espíritos, na introdução 6, está escrito assim: a moral dos espíritos superiores se resume como a do Cristo. Nessa máxima, fazer aos outros o que quereríamos que os outros nos fizessem. Ou seja, fazer o bem e não fazer o mal. O homem encontra nesse princípio a regra universal de conduta, mesmo para as menores ações. Na introdução ao estudo da doutrina espírita, o codificador Allan Kardec expõe que os espíritos nos ensinam que o orgulho, o egoísmo, a sensualidade são paixões que nos aproximam da nossa natureza animal, nos prendendo à matéria. Mas nós não somos mais animais, pois que não é. O desenvolvimento intelectual é diferente do desenvolvimento moral, do desenvolvimento da moral. Aprender a lidar com as emoções é aprender a arte de transformar os caracteres, de se transformar internamente, ou seja, é o nosso progresso moral. O objetivo do Espiritismo é usar do intelecto para conduzir o homem à transformação moral. Entende um pouco aquela frase fé raciocinada? Não é acreditar às cegas, é compreender, é iluminar o pensamento, é entender mesmo. É quando você coloca à vista do intelecto o invisível, fazendo todo sentido. Eu vou citar mais um pouco de Kardec. Ele diz que não é somente de desenvolver a inteligência o de que os homens necessitam, mas de elevar os sentimentos. Entendemos por essa colocação que o grande diferencial dos mundos de regeneração está diretamente ligado à esfera emocional. Precisamos colocar mais sentimento em nossas relações, em nossas palavras, em nossas atitudes, em nossa relação com o próximo. O progresso rumo à perfeição depende do esforço em desenvolver as nossas capacidades, nos tornarmos úteis ao próximo, agir com verdadeiro espírito de caridade desinteressada e aprender com os erros para recuperar o tempo perdido. Todos precisamos ajustar os nossos débitos e progredir espiritualmente, pois com um pouco de esforço e boa vontade, que pode ser cultivada, é possível vencer as nossas más tendências. Mas o que mais falta para a gente é a vontade. Portanto, as bases da transformação íntima estão no cumprimento à moral de Jesus, quando ele diz: fazer aos outros o que quereríamos que os outros nos fizessem.
Essa é a regra universal de conduta, até mesmo para as pequenas ações, o que nos deve nortear em nossos relacionamentos. A reforma íntima é um processo contínuo de autoconhecimento, de conhecimento da nossa intimidade espiritual, modelando-nos progressivamente na vivência do Evangelho em todos os sentidos da nossa existência. É a transformação do homem velho, carregado de tendências e erros seculares, no homem novo, atuante na implantação dos ensinamentos do nosso Divino Mestre, dentro e fora de si. É o meio de nos libertarmos de nossas imperfeições, que sabemos quais são. Muitas vezes nos escondemos delas, ou escondemos elas da gente mesmo, e de fazermos objetivamente o trabalho de aperfeiçoamento dentro de nós, conduzindo-nos com as aspirações que nos levam ao aprimoramento do nosso espírito. Mas toda reforma começa com demolição. Às vezes é doloroso reconhecer nossas falhas, às vezes não, sempre. Reconhecer nosso orgulho, nossa inveja, nossa ambição desenfreada, nossa impaciência, enfim, nossas imperfeições. E é nesse momento que muitos desistem, mas é aí que a luz começa a entrar, pelas rachaduras do ego. Vemos os erros e os defeitos daqueles que nos rodeiam e somos incapazes de perceber os nossos próprios erros. As nossas faltas são sempre justificadas. Colocamos-nos sempre como vítimas. Os outros que nos causam contrariedades e desrespeito. Esse comportamento é típico nos seres humanos. Só confirma o desconhecimento de nós mesmos, das reações e manifestações que habitam a intimidade do nosso eu, sede da nossa alma. A grande maioria das criaturas humanas ainda se compraz na manifestação de suas paixões e não encontra motivos ainda para delas abdicarem em benefício de alguém. Somos imediatistas das necessidades mais elementares, com predominância das funções animais, como reprodução, conservação, defesa. A resignação é o meio de modelação da nossa alma, característica do desprendimento e da mansuetude que precisamos cultivar. As reações observadas nos outros que mais nos incomodam são precisamente aquelas que estão mais profundamente marcadas dentro de nós. As explosões de gênio, os repentes que facilmente notamos nos outros espelham a nossa própria maneira de ser, inconscientemente atribuída a outrem e dificilmente aceita como nossa. É o mecanismo de projeção que se manifesta psicologicamente. Poucas vezes entendemos claramente as manifestações dos nossos sentimentos em situações específicas, principalmente quando alguém critica ou comenta os nossos defeitos. Normalmente reagimos. Não aceitamos esses defeitos e procuramos justificá-los. Nesse momento passam a funcionar nossos mecanismos de defesa, natural e presente em qualquer criatura humana. Vamos lá, e onde fazer a reforma íntima? Primeiramente, dentro de nós mesmos, cujas transformações se refletirão depois em todos os campos de nossa existência. No nosso relacionamento com os nossos familiares, com os colegas de trabalho, com os amigos e com os inimigos. E ainda nos meios que colaborarmos desinteressadamente em serviços ao próximo. Essa é fácil. E quando fazer a reforma íntima? A resposta é agora, já, no único tempo que existe em todo o universo. Quando você está presente, quando você está vivo. Quando que é? Agora. Não há mais o que esperar. É agora, já. Aqui na matéria, o tempo passa e todos os minutos são preciosos para a conquista que precisamos fazer no nosso íntimo.
Eu trago agora umas frases da Opinião Espírita, feitas por Chico Xavier e Valdo Vieira. O título é Examinemos a Nós Mesmos. Começa assim: o dever do espírita cristão é tornar-se progressivamente melhor. Útil verificar de quando em quando, com rigoroso exame pessoal, a nossa situação íntima. Testa a própria paciência. Está mais calmo, afável e compreensivo? Inquire suas relações na experiência doméstica. Conquistastes mais alto clima de paz dentro de casa? Pesquisa o próprio desapego. Andas um pouco mais livre do anseio de influências e posses terrestres? Usa mais os pronomes nós, nosso, nossa, ao invés dos determinantes eu, meu e minha? Teus instantes de tristeza ou de cólera surda, às vezes conhecidas somente por você, estão mais raros? Diminuíram os remorsos ocultos no recesso da sua alma? Dissipastes antigos desafetos e aversões? Superastes os laços crônicos de desatenção e negligência? Entende melhor a função da dor? Ainda cultiva discreta desavença? Galileu Galilei diz que não se pode ensinar nada ao homem, apenas ajudá-lo a encontrar a resposta dentro dele mesmo. Vou falar agora de 20 exercícios para se fazer em relação a esse assunto, segundo Chico Xavier. Segundo o cara, hein? Executar alegremente as próprias obrigações. Silenciar diante as ofensas. Esquecer o favor prestado. Exonerar os amigos de qualquer gentileza para conosco. Emudecer a nossa agressividade. Não condenar as opiniões que divergem das nossas. Abolir qualquer pergunta maliciosa ou desnecessária. Repetir informações e ensinamentos sem qualquer azedume. Treinar a paciência constante. Ouvir fraternalmente as mágoas dos nossos companheiros sem biografar as nossas dores. Buscar sem afetação o meio de ser mais útil. Desculpar sem desculpar-se. Não dizer mal de ninguém, nem do passarinho. Buscar a melhor parte das pessoas que nos comungam a experiência. Alegrar-se com a alegria dos outros. Não aborrecer quem trabalha. Ajudar espontaneamente. Respeitar o serviço alheio. Reduzir os problemas particulares. Servir de boa mente quando a enfermidade nos fira. Enquanto o egoísmo e o orgulho dominarem a paisagem humana, o homem se servirá de sua inteligência e de seus conhecimentos para satisfazer unicamente as suas paixões e os seus interesses pessoais. Amar ao próximo como a si mesmo, fazer aos outros o que quereríamos que os outros nos fizessem, é a mais completa expressão da caridade, pois que resume todos os deveres para com o próximo. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo. O autodescobrimento é a forma prática mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida. Parece claro que ainda caminhamos hoje aos tropeços, caindo aqui, levantando a colar, nos meandros sinuosos da estrada evolutiva que ainda não delineamos firmemente. Constantemente alteramos os rumos que nos levariam mais rápido ao alvo. Os erros nos comprometem, mas nos levam a correções.
Por isso retardamos os passos e repetimos experiências até que delas colhamos bons resultados, para daí avançarmos. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec formulou uma pergunta que foi a de número 919A. Ele perguntou assim: compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, conhece-te a ti mesmo, mas a dificuldade está precisamente em se conhecer a si próprio. Qual o meio de se chegar nisso? E essa pergunta formulada por ele foi respondida pelo Santo Agostinho, oferecendo o resultado da própria experiência dele. Ele respondeu assim: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim de cada dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito e me perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever, se ninguém teria motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim necessitava de reforma. É um belo exercício. Imagino que se fizéssemos isso todas as noites, é capaz realmente de a gente começar uma bela reforma interior. Você não acha? O autodescobrimento é buscar o que desconhecemos em nós e que atua sem o nosso consentimento. É muito importante deliberar o nosso avanço, potencializar o nosso consciente pela autoanálise, o seu alcance e o seu domínio sobre nós mesmos, e exercendo constantes e progressivas mudanças. O processo de autoanálise pode e deve ser mais utilizado intensamente pelo homem, como meio de educação permanente e ordenada. Precisamos sair da condição de indivíduos conduzidos para passar à categoria de condutores de nós mesmos, com amplo conhecimento das nossas potencialidades em desenvolvimento. É um trabalho de superar a densidade da nossa animalidade, superar o peso da inércia aos impulsos espiritualizantes, alcançando esferas vibratórias mais elevadas, que passam a modificar a constituição sutil dos nossos envoltórios mental e espiritual. Reformar-se é um exercício diário. Começa com a autoobservação, continua com a disciplina emocional e floresce na compaixão. É cair e levantar, errar e tentar de novo. É compreender que cada dificuldade é uma aula disfarçada de desafio. Conhecer a si próprio é o maior saber. Essa é outra frase de Galileu Galilei. Quem deseja salvar o mundo deve começar por si próprio. A melhor cura é aquela que começa de dentro para fora. Hoje, dê o primeiro passo. Silencie, respire e saiba que a paz que você busca por fora sempre esteve aí dentro de você. E você, já se perguntou hoje, o que eu posso melhorar em mim agora?